Bom dia de alegria, de harmonia e de sucesso. Bom dia para que seu dia seja um dia espetacular hoje. Todos os dias é uma oportunidade de fazer diferente. Todos os dias é uma possibilidade e oportunidade para superarmos as nossas velhas crenças, os nossos velhos seus, aqueles que não servem mais. E com muito amor e carinho a gente deixa eles para trás, porque eles cumpriram o seu papel de sobrevivência e de proteção para a nossa vida. Mas todos os dias a gente pode recomeçar e dizer: seja bem-vindo o novo, seja bem-vindo um recomeço para a minha vida. E hoje nosso tema, ele vem falar exatamente sobre isso. O quanto que você está disposto a lutar pela sua vida. O quanto você está disposto a ser o guerreiro da sua vida. A vida, ela é uma luta incansaente, mas com alegria, com prazer, porque Deus nos criou para sermos felizes. A vida não está manifestada para tristeza, angústia, depressão, sofrimento. Não. Você não nasceu para sofrer. Você nasceu para ser feliz e você tem que lutar por isso. Seja muito bem-vindo, Roberto. Hoje, Roberto estará conosco a sua experiência incrível e muito diferente, que é essa experiência com a filosofia samurai. Vamos aguardar ele ajeitar a câmera. Alô, bom dia. Eu só não sei como virar essa câmera aqui. Acho que tem um botãozinho assim, ó, de setinha para cima e para baixo. Você acha que clica nele, ele muda de, de câmera. Eu não estou encontrando esse botãozinho aqui. Aqui. Ver. Tá bloqueado aqui. Bom dia, Kelly. Bom Agora dia. tá aqui. Como que é o cumprimento? Ohayou gozaimasu. É um bom dia Ohayou. mais formal, né? Um bom dia de agradecimento aí. Bom dia, Fausto. Bom dia a Bom quem dia. tá nos assistindo. Hoje eu estou aqui com o meu agui, com a roupa, inclusive com a minha katana, minha companheira aqui, ó. Olha, Vamos foi falar um pouquinho incrível. sobre a arte aí. Bacana Muito demais. bom. Muito bom dia, Fausti. Bom dia, prazer conhecer você, Roberto, assim, por vídeo. A gente já tem conversado já há vários dias a respeito dessa live e o quanto que a gente pode reaprender, realmente aprender com essa filosofia, o quanto que ela tem nos ensinar e quanto ela é antiga, né? Quanto tempo? Como que é a origem dessa filosofia, Roberto? Então, Fausti, na verdade, quando fala de samurai, né? O samurai é o antigo guerreiro, né? Da cultura oriental, né? Eu diria que é muito mais de falar de samurai, mas a gente falar da cultura oriental também, né? Porque ela se confunde muito, né? O samurai com a cultura oriental. Então, essa questão aí de samurai, inicialmente o samurai ele vem de servir, né? De servidor, de servir algo, né? Que o antigo guerreiro samurai ele era primeiramente era um cobrador de impostos e aí na época de guerra lá no Japão, né? Ele passou a ter os cargos mais militares, né? Então ele era conhecido como ele tinha algumas classes, né? De samurais que tinha a classe mais alta, enfim, aí tinha algumas classes aí que ele era mais de cargo militar realmente. Então, quando a gente fala de samurai, segue mais ou menos essa filosofia. E, claro, né, passou-se o tempo, acabou a guerra, a gente hoje no Brasil aí
nós temos o prazer de ter uma arte marcial que cultiva bastante essa filosofia ainda. E aqui em Dois Vizinhos, né? Pertinho aqui, enfim, é bacana Muito bom. demais. E você teve esse contato desde criança, já? Como que foi a tua história, a tua busca, né, em si? Não só com as filosofias samurais, com a tua busca de autodesenvolvimento. Como foi o percurso para chegar até onde você está agora? Então, Fausti, desde que eu me conheço por gente, eu sempre gostei muito de filme de ninja, filme de samurai, né? Filme de artes marciais, enfim, de ação em si, né? E sempre eu tive essa curiosidade, esse sonho. Por muitos anos, eu fiz arte marcial, na verdade, karatê, né? Que tem aqui em Dois Vizinhos também. Mas eu nunca tinha chegado próximo a uma arte que fosse como a Inzando, né? Vamos falar um pouquinho de Inzando aqui que remete aos antigos guerreiros samurais, né? Ontem, inclusive, fizeram 2 anos que eu treino Inzando, né? Então, 2 anos apenas, e que eu tenho encontrado o meu caminho nessa arte marcial. Existem Legal. alguns momentos na vida da gente que precisa acontecer para ter uma virada de chave. E a gente Uhum. descobre isso quando acontece alguns fatos marcantes na vida da gente. Como, por exemplo, no meu caso, eu tenho que trabalhar muito o desapego, né? Inclusive, eu aprendi isso com o Hashimaki, né? Que é o que eu ganhei. Enfim, a gente pode falar para frente sobre isso. Mas eu tive dia 9 de fevereiro de 2021, eu me envolvi num acidente indo trabalhar, e esse acidente, naquele momento, até outro dia eu estava conversando com o meu professor, naquele momento, para mim, foi algo péssimo, né, que aconteceu na minha vida, né, porque eu estava indo trabalhar, um cara atravessou a frente e eu bati de moto, enfim, foi bem complicado na época. Naquele momento foi algo ruim, mas hoje eu vejo que se não fosse aquele acidente, aquele acontecimento, não teria virado a chave para mim. O virado a chave no sentido de procurar me encontrar no caminho, de Uhum. procurar encontrar o caminho de ajudar as pessoas, que foi a Uhum. partir disso que eu fixei na arte, né, nos meus treinamentos, e fui em busca de conhecimento, de autoconhecimento, que hoje eu também sou terapeuta de Reiki, né, e eu trabalho justamente para ajudar a comunidade, né? Eu não sigo o caminho, por exemplo, como uma profissão. Eu sigo o caminho do Reiki, né? Falando um pouquinho do Reiki, como algo Uhum. realmente para ajudar as pessoas, né? Então, eu acho que isso casou tudo, sabe, Fausto? É, Que aí nós temos a terapia Reiki, nós temos o Inzando, que o Inzando engloba muita coisa. Ela não é simplesmente eu ir lá no dojo. Dojo é o local de treinamento, né? É a academia, né? Que o pessoal chama, né? Eu ir lá no dojo somente aprender a dar chute e soco, né? Eu vou lá para muitas outras coisas que engloba aí o Inzando, né? as pessoas elas associam muito a uma atitude bélica, a uma atitude de guerra, essas filosofias de treinamento, né? E é justamente o contrário, porque tudo que é externo mexe no que é interno. E quando a gente faz um movimento, né, de luta, a gente tá dizendo também para nós mesmos que a gente tem que lutar com nossos monstros internos, né? Então, ela trabalha a disciplina, trabalha o desenvolvimento pessoal, não só físico, mas mental também, né? Então, Inzando, ele significa justamente isso, tá, Fausto? Inzando significa o caminho da montanha escondida, né? Que é do, Inzando. Do é caminho, Zan, então é o caminho da montanha escondida. Ah, se a gente levar na tradução simples, é isso. Mas para quem pratica Inzando, sabe que é uma filosofia de vida realmente. Ela não é simplesmente igual eu falei anteriormente, de eu ir lá no dojo aprender a dar soco e chute. Claro, tem isso também. Mas isso vai. O porquê que eu faço isso? Eu, Roberto, faço isso. Porque a gente tem um dia atribulado, né? Trabalho, estresse, aquela coisa toda. Então é lá que a gente
esquece de tudo. A gente esquece o celular, Uhum. esquece a vida aqui fora, esquece. A gente esquece, a gente está lá naquele momento. Então, eu vou trilhando o meu caminho, eu vou subindo a minha montanha dia após dia. Não adianta eu querer dar 2 passos numa vez só, sendo que eu tenho que ir passinho por passinho Uhum. para eu conseguir chegar lá em cima na minha montanha. Isso é tudo cheio de simbolismo, né? E esse simbolismo a gente traz para o nosso dia a dia, não somente para dentro do dojo. Porque lá no dojo é o momento que eu vou estar conectado com o meu pensamento, com as minhas ideias, né? É o momento que eu estou conectado comigo mesmo. Agora, o ensinamento que eu recebo lá dentro do dojo, para mim trazer para a rua, para mim trazer para dentro de casa, isso é o que realmente faz muito mais sentido para a gente, né? Hoje o Inzando ele tem várias vertentes, tá, Fausti, que eu diria que, por exemplo, eu tenho, vamos falar um pouquinho também da arte japonesa, enfim, né, do formato japonês aí. Hoje nós temos o Taijutsu, né? Nós temos o Bukijutsu, meditação Zen, Taizo, Reiki, Tetsugaku, Nihongo. O que significa tudo isso? O Taijutsu é a arte do corpo. Ou seja, eu vou usar o meu corpo como um instrumento de defesa, é a arte do corpo, é a arte de eu usar a defesa pessoal, de eu usar agilidade, de eu usar, enfim, de eu usar o meu corpo para determinadas situações. Isso a gente acontece no dia a dia na rua, por exemplo. Eu estou indo de encontro com uma pessoa, eu preciso desviar da pessoa, eu vou usar o meu corpo, né? Então eu trago isso para o meu dia a dia também. O Bukijutsu, que aí eu trouxe a minha espada, né? Então o Bukijutsu faz parte de armas, né? Então a gente usa bastante arma, até o pessoal se pergunta o porquê usar arma, né? Então a arma, ela nada mais é que um simbolismo para a gente. Claro que eu tenho a minha katana aqui, que ela é de metal, no entanto, ela é um metal que lá dentro do dojo ela não oferece perigo, muito pelo contrário, né? Ela tem muitos outros simbolismos e, claro, eu vou usar ela como uma extensão do meu corpo também. Nós temos a meditação Zen, que a meditação Zen eu vou... É meditação realmente, né? O professor coloca lá uma música e eu fico lá um determinado momento só com os meus pensamentos. É algo muito difícil, né? Fácil, eu acredito que você faça muito isso, né? Mas eu tenho aprendido a fazer também meditação. Uhum. Então você veja que vai muito além disso, né? Nós temos a prática do Taizo, que é a ginástica, né? A ginástica bioenergética oriental. Essa ginástica bioenergética oriental, antes de qualquer treinamento, nós temos a ginástica que ela dura aí aproximadamente uns 40 minutos. Então você veja que vai muito além de eu simplesmente ir lá, né, para extravasar, para dar soco e chute, né? Então você veja que são Uhum. muitas outras áreas, né? Que aí tem o Nihongo, que é o idioma japonês, que a gente aprende a ler, a escrever, e enfim, a filosofia oriental também, que é a Tetsugaku, né? Que é como que eles viviam na época, como que vivem hoje os japoneses, né? Aí se a gente voltar um pouquinho na história, né, em 1868, que é o período da Revolução Meiji ali, né, que ele, 1868 é quando foi feita a devolução do poder para as mãos do imperador, que até antes era controlado pelos militares. É a mesma coisa que no Brasil, por exemplo, a ditadura militar, né? Comparando, né, fazendo um comparativo, mas que era dominado pelos militares. E quem eram os militares? Eram os samurais, né? Aí os samurais, em época de guerra, Faust, eles... imagina, na guerra é um negócio... Eu só consigo imaginar, na verdade, né? Viver num período de guerra que tinha que existir algum código, né? Algum código de conduta, porque senão daqui a pouco ia virar, né? Por mais que fosse guerra, mas ia virar algo que fugiria do controle. Então criou-se aí, claro que de uma forma muito superficial, mas criou-se aí as 7 virtudes do Bushido, que a gente que é muito americanizado hoje, as pessoas conhecem muito o Bushido, né? Que aí vem o Jin, Yu, Jin, Rei, Makoto,
que aí cada um desse tem justiça e moralidade, coragem, enfim, né? Que estão ligados ao samurai, que é aquele negócio assim, né? Que o, a cultura oriental ela é muito focada em princípios, né? Então o japonês ele era muito fechado, né? Então a partir de 1868 que o Japão se abriu para o restante do mundo, né? Que aí começou enfim, a fazer a importação, exportação. Antes era um povo muito fechado, né? Então só um pouquinho da história aí, né, Fausto? Do que a gente estuda realmente, né? Fala para nós dessas 7 virtudes que você estava comentando, que eu achei bem interessante. Uhum. Você explica para nós quais são as 7 virtudes, você tem aí anotadinho? Eu tenho anotado aqui porque são nomes em japonês, mas que a gente estuda isso na prática, né? Que começa com Jin, que é a justiça e a moralidade, né? Então eu tenho que ter a moral, eu tenho que aprender, por exemplo, a deitar minha cabeça no travesseiro tranquilo. Uhum. Então eu tenho que ter a moral de sair na rua com a cabeça erguida. Então o samurai ele é muito disso, entendeu? Ele é muito da justiça, né? Então ele é uma pessoa justa que ele não gosta de injustiça, né? Então a gente aprende essa filosofia que é a primeira virtude das 7, né? Que é justiça e moralidade. Aí na segunda vem bravura e coragem, né? Bravura heróica e coragem, que ele vai enfrentar os problemas. Isso, ou seja, dentro do dojo ou na vida, que eu tenho um problema, está aqui na minha frente, e agora o que eu faço? Eu vou enfrentar esse problema. Então a gente aprende muito isso, aprende a superar os próprios desafios, porque o maior desafio é superar a mim mesmo. Tanto que se você vê a nossa roupa, ela é toda preta, ela não usa faixa. A gente tem alguns exames assim para ver como a gente está evoluindo no treinamento, porque é o formato que os nossos professores eles têm para saber se a gente está evoluindo no treinamento ou não. Claro que eles conhecem a gente no dia a dia, mas é um formato deles saber que a gente está evoluindo também, né? Então a gente tem que ter essa bravura, a gente tem que ter essa coragem, a gente tem que ter essa superação, e a gente só vai ver isso através de um exame que a gente faz no dojo. No entanto, por mais que eu faça esse exame, quem começou hoje, por exemplo, eu vou ter total respeito com ele. E quem está começando vai ter o total respeito comigo. Então existe muita hierarquia, claro, que é o principal, né? Dentro da filosofia oriental, existe a hierarquia que eu tenho que, se a pessoa faz um dia que treina mais do que eu, ela já é mais velha de arte. Por mais que ela tenha 15 anos, por exemplo, e eu tenho 39, a pessoa tem 15 anos, mas ela começou um dia antes que eu. Ela, no momento do cumprimento que a gente faz, que é o Shugō, né, ela vai estar à minha direita, ou seja, ela começou antes, então eu devo isso a ela, ela tem mais conhecimento que eu, né. Aí o terceiro das virtudes vem o Jin, que é compaixão e benevolência, né. Então eu tenho que ter a compaixão, a benevolência, eu tenho que ser uma pessoa centrada nisso, né. E o próximo vem o Rei, que é polidez e cortesia, né? Amabilidade. Eu tenho que ser um guerreiro, eu tenho que ser centrado, eu tenho que ter toda essa questão de coragem, né? Justiça, compaixão. Só que eu tenho que ser cortês, eu tenho que ser amável com as pessoas. Porque não adianta eu ser rude, né? Olhar com cara feio o tempo todo, impor medo, se não é isso. Não é com medo que eu vou conseguir as coisas, né? Não é com impondo que eu vou conseguir as coisas. Então, a gente tem que ser, o professor fala muito que a gente tem que ser como água, né? A água ela vai se moldando ao ambiente. Então, eu tenho que ser uma pessoa amável, me moldar ao ambiente. Eu tenho que, se eu estiver no teu ambiente, Fausto, eu tenho que me adaptar a ele. Não é o ambiente se adaptar a mim. Não gerar resistência, né? Não ter Isso, resistência. isso, perfeitamente. Aí o próximo vem o Makoto, né? Que é sinceridade, veracidade total. Eu tenho que ser verdadeiro, né? Se a verdade é aquela, eu tenho que buscar sempre a verdade e ser aquela. Essas virtudes, Fausti, não é porque é bonitinho, é bonitinho que tá no papel que eu treino isso e que eu vou ser isso.
Não, eu não sou assim. É muito difícil de eu conseguir ser assim numa totalidade. No entanto, essa é uma busca diária para a gente, certo? Então, eu tenho que realmente buscar essas 7 virtudes, que elas foram criadas justamente para a gente crescer, para a gente evoluir na vida, né? Aí veio o penúltimo, que é meio, que é honra e glória, né? Que eu tenho que ser uma pessoa honrada, eu tenho que ter a glória perante aquilo que eu faço. Então, eu tenho que comemorar também as questões do meu dia a dia. Então, por exemplo, eu tenho a honra de participar da reunião com o Fausto, por exemplo. Então, se o Fausto ele está no horário às 6 horas da manhã e eu combinei, então pronto, eu combinei, já está combinado, eu tenho que estar às 6 horas. Isso só um exemplo, tá, Fausto? Então, se eu combinei qualquer que seja a situação, né, lá na rua, um compromisso qualquer, eu tenho que pelo menos honrar isso, porque a pessoa, ela combinou comigo, ela também vai estar naquele horário, ela também vai se propor a fazer aquilo que ela combinou comigo, né? E o último vem o dever e a lealdade, né? Que eu tenho o dever de ser leal com aquilo que eu sigo, né? Então não adianta, por exemplo, eu dizer que eu me sento à mesa contigo e eu na tua frente eu sou teu amigo, mas aí quando a gente se distancia eu vou começar a falar mal de você, enfim, eu tenho que ter a lealdade com isso, né? Então, essas são as 7 virtudes que foram criadas justamente para nortear o caminho, né? Você veja que não é o caminho somente do samurai, né, Fausto? Ele é o caminho que, se a gente levar isso aqui à risca e procurar buscar isso para o nosso dia a dia, isso serve para qualquer pessoa, né? Mas claro que aí tem toda essa por trás de toda essa questão oriental, né? Então tem muitos, as pessoas veem com muito mistério, né, dessa questão mais oriental, assim, mas o povo oriental realmente ele segue esses princípios, ele tem muita essa questão de proteger o clã, né, proteger a família, de ser bastante honrado, né? Então segue mais ou menos esse caminho. Três coisas que eu vi que a filosofia samurai nos ajuda muito. Primeiro, que você nos mostrou, é a disciplina, porque é muito prezada a disciplina, né? E na vida nada a gente vai conseguir se a gente não tiver disciplina. Tudo que a gente levar assim na meia boca, levando assim de qualquer forma, não dá certo, não funciona. E a gente precisa de algo, uma filosofia que nos encaixe, que nos mostre e que nos molde numa disciplina constante, né? Outra coisa que eu percebo que é maravilhoso, quando você está num doji, você está inteiro, presente. Você não consegue estar pensando nos problemas da vida, você não consegue estar fazendo um chute muito forte, um soco, uma postura perfeita, pensando em qualquer coisa. Você tem que estar ali presente. E se a gente tivesse a postura de estar presente 24 horas por dia, imagine se a gente tivesse essa mesma postura do doji quando a gente conversasse com nossos familiares, com os nossos, né, pessoas que a gente convive no dia a dia, estar presente. Por que essa dificuldade tão grande de estar presente, né? Por isso que a filosofia nos mostra a importância de estar presente. E o controle dos pensamentos. Porque se você controlar os seus pensamentos, a gente controla a vida. Porque a maior dificuldade de todas as pessoas, 98%, é porque elas não conseguem controlar o que pensam. Elas pensam qualquer coisa, pensam o tempo todo, milhares de coisas, e não se concentram em nada. E a vida, sem concentração, sem disciplina e sem momento presente, ela se torna vazia. Então, olha que maravilhoso você proporcionar essa explicação, essa forma de ver a vida. E eu acredito que isso afetou muito você, né, Roberto? O que a gente chama de Tadaima, né? Que é o aqui e o agora. A gente treina muito isso, sabe, Fausto? Por mais que seja, é muito difícil, sabe? Por isso que em Zando, o caminho da montanha escondida, é muito difícil, mas eu tenho que ter a disciplina de cada dia dar um passinho. Uhum. Porque hoje nós temos o celular que ele tá ali, tem tudo, muita informação e sabe que realmente é difícil. Quando eu sento na mesa, por exemplo, eu tenho que sentar na mesa para mim fazer a minha refeição, para mim fazer a minha meditação.
e fazer a minha refeição curtindo aquele momento, estando presente com a minha família, com quem quer que seja naquele momento da minha refeição, assim como em qualquer outra hora do dia. Só que a gente se dispersa muito, geralmente é assim, né? A gente se dispersa muito, né? Buscando informações no celular, buscando... A gente não se concentra realmente naquilo que tem que ser. Então, o dojo, o treinamento, Fausto, realmente, ele tem me ajudado e muito, principalmente nessa parte que você comentou agora. Porque são 2 horas de treinamento por dia, né? São na terça e na quinta-feira. E quando a gente vê, acabou-se as 2 horas e parece que a gente tinha começado agora, entendeu? Porque ali realmente eu estou de corpo, alma, espírito, tudo naquele momento, concentrado naquilo que eu estou fazendo. Até porque, se eu vou usar um objeto desse, é um objeto de metal. Eu vou usar um objeto desse para treinar com um colega, ou, por exemplo, eu trouxe aqui algumas armas, né, que fazem parte aí da filosofia nossa, né? Tem uma estrelinha que os ninjas usavam, né, antigamente. Se eu não tiver concentração com um objeto desse aqui, Fausto, eu vou acabar me ferindo ou ferindo um companheiro meu de treino, entendeu? Claro que a gente não vai usar isso aqui um no outro, né? A gente tem um alvo lá que aí a gente joga a energia toda para aquilo que a gente está fazendo naquele momento. Mas realmente, se eu não estiver concentrado com o meu pensamento ali naquele momento, eu não vou conseguir executar uma boa prática, eu não vou conseguir ter aquele momento para mim. Porque é um momento que a gente escolhe para estar vivendo aquilo naquele momento, né? Então, faz muito sentido realmente o que você falou e que é uma dificuldade muito grande para a gente aqui fora, na rua, em casa, né? A gente ter esse momento de escolher isso para a gente, né? E a gente só vai se conectar ao nosso ser se a gente estiver no momento presente. Porque é o momento presente, o eterno agora, é onde que Deus está. Eu sou, né? Não é eu estarei, não é eu fui, é eu sou. E é nesse momento que a gente consegue se conectar com o nosso verdadeiro eu, é no momento presente. E quando a gente entra nesse estado, o tempo ele se torna atemporal, a gente começa a não ter mais noção do tempo, né? E nesse momento, os problemas já não existem mais. A gente é um só. Não existe mais uma identidade, não existe mais um nome chamado Roberto, não existe um pai, não existe um profissional, existe só um eu sou. E cadê os problemas e cadê as ansiedades? Porque a gente está naquele momento presente. Existe até uma história de um europeu que foi visitar um povo que subia a montanha todos os dias. E ele chegou num terço da montanha e não entendeu porque eles não se cansavam. E ele falou assim, mas como que pode vocês subirem nessa montanha e vocês não se cansarem, vocês subissem como se fosse uma brincadeira de criança? Daí a pessoa falou para ele, eu não subo a montanha me leva lá para cima. Então, quer dizer, ele estava tão presente ali com a montanha, tão desfrutando a montanha, que a montanha empurrava ele lá para cima. E era prazeroso. Isso é viver o presente. Isso é viver o aqui e agora. E a filosofia samurai, ela ensina isso. Você tem que estar inteiro para o que você está fazendo. Realmente. E tem um processo muito também de energia, né? Vocês trabalham também com meditação, porque o corpo, uma das coisas que as pessoas às vezes confundem, que o corpo, ele é espiritual. Ele é o nosso espírito condensado. Ele não é uma coisa imunda, uma coisa pecaminosa, uma coisa estragada, imunda do mundo. Não, ele é o espírito materializado. Então, se a gente tem essa consciência corporal que o nosso espírito está manifestado no corpo, a gente vai ter uma outra forma de ver o corpo. E se a gente entende que o nosso espírito é o corpo manifestado, a gente vai perceber que tudo que acontece no espírito mexe no corpo. E tudo que mexe no corpo mexe no espírito, porque é um só, mas em frequências diferentes. E quando você disciplina o teu corpo, você está disciplinando o teu espírito. E isso tem muito a ver com a filosofia. Vocês praticam também meditações? Como que funcionam as meditações, Alberto? O que você estava falando agora do corpo, espírito,
quando a gente vai iniciar um treinamento, Fausti, até o pessoal, essa semana eu abri uma caixinha de perguntas ali, e teve gente que me perguntou lá se a gente estava rezando, que passaram na frente do dojo, a gente estava ajoelhado lá. Na verdade, aquela posição ajoelhado é uma posição sentado em cima dos pés que a gente chama de 6A, né? Que é uma posição de meditação realmente, né? Que eu estou entrando num estado meditativo para mim viver o aqui e o agora, né? Então você veja que quando a gente entra no dojo, a gente já está praticando essa meditação, né? Então já seguindo essa linha, quando a gente entra no dojo, a gente já deixa o calçado tudo enfileiradinho ali, que a gente não traz as impurezas de fora para dentro do dojo, né? Que está no calçado, enfim, a gente já deixa o calçado lá na porta e de frente para a saída, porque antigamente, em época de guerra, não tinha tempo de eu ficar procurando um calçado, por exemplo, se eu tivesse que sair de imediato, né? Então, eu deixava o calçado ali, cumprimentava o dojo em respeito àquele ambiente que eu vou estar inserido naquele ambiente. E antes da gente iniciar o treinamento, Fausto, então a gente faz uma pequena meditação, às vezes com um tempo mais prolongado, que a gente une o corpo, a mente e o espírito, para estar vivendo aquele momento, o ali e o agora, realmente, Tadaima, né? Para a gente viver aquele momento, né? E aí, claro, faz estando de joelhos, que o pessoal falou que estava prostrado para fazer oração, sim, ele não deixa de ser uma oração, não deixa de ser um pedido de proteção, né? Porque a gente vai agradecer aos antigos mestres. Veja quantas pessoas passaram pelo caminho, quantas pessoas subiram a sua montanha, cada um com a sua visão, cada um com o seu caminho, cada um com as suas dificuldades, cada um vendo a sua montanha de um jeito, igual você falou, que a montanha leva a pessoa. Então, quando a gente começa a ser inserido naquele ambiente, a gente vê que aquilo começa a se tornar um prazer a gente subir a montanha, né? Então, antes da gente iniciar o treinamento, a gente tem todo esse ritual para unir o corpo, a mente e o espírito para estar ali naquele momento. E realmente, quando a gente faz esse processo, Fausto, a gente esquece de tudo que está lá fora. Então, a arte marcial em Zando, eu tenho me encontrado nela por muitos detalhes, e um dos detalhes é justamente isso, né? Porque a gente começa a subir a montanha começa a puxar a gente, não a gente vê como um sufoco de estar lá. Eu não sou obrigado a estar no treinamento às terças e quintas, das 19 às 21 horas. Mas aquilo me faz falta quando eu não vou no treinamento. Ou seja, é a montanha que está me puxando, né? Entende? É justamente isso que você falou, né? Se a gente... Eu não vou ver a montanha, eu estou imaginando subindo uma montanha e tal, né? Passinho por passinho. Mas eu tenho que trazer isso para a minha realidade, para o meu dia a dia, né? Então a montanha é justamente o querer estar naquele momento, né? A dificuldade que eu vou enfrentar para estar naquele momento, porque muitas vezes começou a chover, eu tô com uma dor no pé, eu tô com uma dor de cabeça, isso é a montanha impedindo de eu subir. No entanto, eu vou superar essa dificuldade, mesmo com uma dorzinha de cabeça, eu vou estar lá no dojo porque eu vou viver o momento aqui e o agora e eu vou esquecer da minha dor de cabeça. Porque quando eu começo a fazer os meus movimentos, enfim, eu começo a viver aquele momento, eu esqueço de tudo o restante. Então, fez muito sentido isso que você falou do subir a montanha, da montanha, né? Estar carregando a pessoa, enfim, o que você citou ali, e é justamente isso mesmo, né? Eu tenho aprendido muito com essa filosofia, viu, Fausti? E eu gosto muito de falar sobre isso porque é natural. Até na semana passada eu estava conversando com o nosso mestre, né, que a gente chama de Kyoshi, que inclusive, né, eu acredito que vai fazer uma live com ele também, né? Gratidão, gratidão por isso. Quem sabe seria interessante você participar com um três, né? Porque daí você pode nos ajudar também a trabalhar esse aspecto. Sim. O Kyoshi é uma pessoa de um conhecimento assim muito grande, não
Obstante que ele é o nosso mestre, né, no caminho, né, quem mostra o caminho para a gente, né, que além de mestre da arte, Me além de surpreendeu mestre, a humildade dele, né? Uma pessoa sim, muito sim, humilde. isso realmente a gente tem que aprender muito com ele, né, e a gente se espelha muito nele, né, e aí eu estava conversando com ele na semana passada e estava falando justamente isso, né, que até comentando sobre a live, né, e ele estava justamente falando sobre isso e a gente tem que pegar esses ensinamentos, né, e trazer para o nosso dia a dia, né, da mesma forma que o nosso professor aqui em Dois Vizinhos, que fazem 19 anos que treina, né, e a gente sempre tem muito dessa, né, muito a questão da hierarquia, né, então por mais que ele tenha 33, 34 anos, o meu professor, e eu tenho 39, por exemplo, eu sou mais velho, geralmente a gente tem isso, né? Eu sou mais velho, eu tô na prateleira de cima, digamos, né? Mas não, na nossa arte, aquilo que eu falei anteriormente, se você tem um dia de treino a mais do que eu tenho que pegar o conhecimento contigo também, né? E o que nos separa nessa hierarquia é a quantidade que a gente consegue viver no momento presente. Quanto mais a pessoa se torna mestre de si mesmo, mais ela tem um autocontrole de seus pensamentos e mais ela consegue viver o momento presente de forma totalmente inteira, né? Eu estudei a filosofia Zen com alguns livros, com alguns mestres, e ela trabalha justamente isso. Tanto é que tem um ritual do chá. Ninguém entende o que é esse chá. Né? Por que esse chá? O que tem a ver esse chá? É o ritual de você estar totalmente presente tomando um chá, que é uma coisa simples. Mas será que a gente consegue tomar um chá estando totalmente presente, desfrutando da temperatura, do sabor, esquecendo tudo o resto, vivendo o chá, sendo o chá? E a Seishonoe também é uma filosofia japonesa que eu também tive a experiência de vivenciar. E ela fala algo muito interessante que você acabou de abordar também um pouco antes, que é a oração. A Seishonoe fala assim: tudo o que você pensa é uma oração. Não é só quando você está lá de joelho, na igreja, num doji. Não. Tudo o que você pensa é uma oração. Esta live é uma oração. O Roberto, tudo que ele fala é uma oração. Tudo que ele pensa é uma oração. Porque tudo está conectado com Deus. Tudo é uma expressão de Deus. Tudo é vibração. Tudo é um pedido e tudo é um recebimento o tempo todo. Não só o momento que estamos concentrados, mas tudo que nós pensamos é uma oração. Realmente o que você falando da meditação aí, do chá, então eu participo também, que baseado na minha história, que quando eu falei que teve a virada de chave, que eu fui em busca de me encontrar realmente, opa, peraí, o que eu estou fazendo nesse mundo? Por que eu tive uma nova oportunidade de vida? O porquê que eu estou aqui ainda, né? E aí, em busca desse conhecimento que eu encontrei aí, o Grupo Oriente, aqui em Dois Vizinhos, que o Grupo Oriente tem várias práticas, né? Mais questão de espiritualidade, enfim. E a gente tem essa prática aí do chá, né? De fazer essa meditação. E a gente faz até de tentar identificar quais são as plantas que tem naquele chá, através do sabor, né? De viver aquele momento realmente, de ter aquela meditação, Então, tudo isso está interligado, né, Fausto? Realmente, a gente viveu aqui ou agora é algo muito difícil da gente fazer esse tipo de meditação, mas que é algo que ele tem que ser construído dia após dia, né? Dia após dia. Então, quando a gente fala de inzando, de arte marcial, já vem logo na cabeça das pessoas assim, eu vou lá para aprender a me defender, para sair na rua, para me defender de uma briga, por exemplo. Sim, tem essa prática. Mas esse é um detalhe muito pequeno, né? Porque perante tudo o que a gente falou até agora, você veja que é muito mais amplo do que simplesmente eu estar no dojo e estar trabalhando a minha defesa pessoal, que faz parte do treinamento, mas muito mais essa meditação, essa concentração,
esse poder de eu controlar o meu tempo, né? E de estar naquele momento, vivendo aquele momento, né? Porque aí a gente aprende isso no dojo e a gente traz do dojo para fora, né? Então a gente aprende a hierarquia, a respeitar o pai e a mãe. O pai e a mãe foram os que deram o maior presente do mundo e a gente tem que ser eternamente grato. Eles nos deram a vida. E não tem como eu pagar isso para eles. Não adianta eu comprar um carro novo, uma casa nova, não existe como eu pagar meu pai e a minha mãe. Então existe essa hierarquia, né, que eu tenho que respeitar. E assim vai com as demais situações aí do dia a dia, né? Então, realmente faz muito sentido o que a gente tem falado até agora. E as pessoas precisam entender isso, que quando eu vou para um treinamento, independente do treinamento que seja, não é simplesmente eu ir lá treinar uma defesa pessoal, igual eu falei no início, né? Mas sim treinar também toda essa questão energética, né? Então, essa questão de estar vivendo aquele momento, né? Que filmes que você indica para nós, para a gente desfrutar, assim, aprender um pouquinho mais sobre a filosofia samurai? Tem algum documentário, um filme, ou um mestre que a gente possa seguir no YouTube para a gente aprender um pouco mais? Rapaz, tem vários, né? Que Tem a livros gente também. tem vários, assim. Inclusive, eu sou muito ruim de me recordar de títulos, tá, Fausti? Mas a gente pode deixar, inclusive, depois da descrição da live ali, não sei se você vai deixar gravada, enfim. Mas existem Uhum. vários filmes sobre samurai, filmes reais, realmente, né? Porque existe muita coisa americanizada, né? Americanizada que a gente fala que não fala muito o real sentido do samurai, porque o samurai é tudo isso que a gente falou, né? O samurai vem de servir, mas eu gosto muito do Último Samurai, que é um filme assim fantástico, ele já é um filme bem antigo, mas que ele demonstra muito essa questão das 7 virtudes do Bushido que a gente falou até agora. Os 7 Ronins também, só que os 7 Ronins a gente tem que entender um pouquinho mais a fundo para entender o filme, entendeu? O porquê de tudo aquilo, o porquê Ronin, né? Então esses são os dois filmes que eu acho assim mais bacanas, que são os mais conhecidos. Aí, como a gente está inserido muito mais no dia a dia da arte, então a gente tem o prazer e a honra de ter os nossos professores que têm filmes lá de 1954, por exemplo, filmes japoneses, que o Japão ele não faz muitos filmes assim, sabe, Fausto? Se você for ver, você vai ver que filmes que retratam a história realmente do Japão, eles não fazem muitos filmes, mas eles fazem anime. Então, quando a gente falar em Naruto, por exemplo, que as crianças gostam muito de Naruto, né? O Naruto usa muito essa questão da energia, da meditação, entendeu? Que se a gente for trazer para o dia a dia, realmente é algo assim muito real, né? O que está nesse anime. Então, o Japão ele tem muito disso, né? Ele vende muito anime. Porque aí o anime o que que é? É muito mais lúdico, né? Não tem essa questão do filme de passar por algumas aprovações do filme, que são duas pegadas completamente diferentes, né? Então, por isso que o Japão investe muito nesse anime. Mas se fosse eu, na minha indicação de filmes, eu indicaria então realmente O Último Samurai, Os 7 Ronins, que o Ronin é samurai sem mestre, né? Que aí no filme retrata ali que os 7 Ronins aí foram praticar o seppuku, né? Que ou seppuku, enfim, conforme você quiser chamar, que é o ritual de tirar a própria vida, enfim, né? Tem toda uma questão ritualística por trás disso, né? E aí de anime, o Naruto aí, que é bem conhecido na atualidade, né? Você tem o seu atendimento também como reiki. Se alguma pessoa quiser, dizer, ó, queria conhecer mais o Roberto, queria experimentar uma terapia com ele, vivenciar, é possível te encontrar? Como que faz para te encontrar e entrar em É, contato com você? pode entrar em contato. Assim, como eu falei, Fausto, eu não levo os atendimentos como uma profissão,
No entanto, eu gosto de ajudar as pessoas, como por exemplo, ontem à noite a gente estava fazendo atendimento no Grupo Oriente para a comunidade. Então, que é o que a gente contribui para o dia a dia, para o melhoramento das pessoas, de quando a gente vê que a pessoa vai lá, a gente aplica o reiki, faz o atendimento, a pessoa, a gente procura auxiliar ela a concentrar no aqui, no agora dela, no momento dela, na respiração dela, de sentir que ela está respirando, dela ter a consciência de que ela está tendo aquele momento para ela, né? Então, a gente atende nas primeiras segundas-feiras do mês lá no Grupo Oriente, que fica na antiga Rádio Educadora, aqui em Dois Vizinhos, né, na frente da Faraó. E aí, para fazer atendimentos também, pode entrar em contato com a gente, sim, porque aí a gente tem as portas abertas lá do Grupo Oriente, atendemos lá também, né? Pode entrar em contato, enfim, através do Instagram por aqui, né, e estar conversando com a gente, que é um prazer, obviamente, poder ajudar. Inclusive, eu quero me planejar para estar com você lá, para poder também contribuir de alguma forma com as pessoas e ajudar. Que show, que E legal. uma... Toda segunda-feira tem alguma prática diferente lá, tá, Fausto? Mas especialmente a primeira segunda-feira do mês é de atendimento à comunidade. Então tem gente que atende com Qigong, tem gente que atende com Reiki, tem gente que atende com reflexologia podal. Então tem várias técnicas que são utilizadas no atendimento. Então a pessoa ela vai chegar lá procurando ajuda, porque as pessoas estão procurando ajuda hoje no mundo, né? A pessoa vai chegar lá naquele momento e vai ser direcionada para aquilo que ela precisa naquele momento. É muito curioso, né? Muito curioso. Então, Muito bom. realmente. E uma pessoa que queira treinar, ser um samurai, como que ela pesquisa uma academia? Como que ela procura isso? Na verdade, não. A gente tem o prazer, Fausti. A nossa arte, ela foi criada pelo nosso mestre, que é o Kyoshi Federico de Natali. Ela foi criada no intuito assim, o que que ele imaginou? Eu vou contar a minha história, tá? Ele pode contar muito melhor isso. Mas o que que ele imaginou? Ele praticou várias artes marciais. Uma tinha arco e flecha, a outra tinha espada, a outra tinha defesa corpo, a outra, enfim, cada uma com a sua especialidade. E ele não estava contente com isso de uma arte marcial englobar tudo isso. A outra tinha meditação e assim sucessivamente com as demais práticas que a gente faz. Com o Reiki, enfim. Ele pegou e juntou tudo isso dentro de uma única arte marcial, Fausto. Então, assim, nós não temos isso espalhado no mundo todo. Nós não temos. A gente tem em Goiôerê, que é onde ele mora, nós temos em Córdoba, na Argentina, nós temos em alguns locais na Argentina e Dois Vizinhos. Então, no Brasil, nós temos dois lugares somente que tem Inzando, que é Goiôerê e Dois Vizinhos, né? Então, por isso que as pessoas elas não conhecem muito quando se fala da arte Inzando, justamente por causa disso. Até uma época ela era um pouco mais fechada, somente para pessoas convidadas, enfim, e de um tempo para cá ela abriu para o público, tanto que aí eu tive o prazer e a honra de começar a treinar, né? Então, para começar a treinar, tem o Instagram, Inzando Reiho Ryuha, né, que se procura assim, mas se pesquisar por Inzando aí já vai encontrar. A gente tem as aulas nas terças e quintas-feiras aqui em Dois Vizinhos, das 19 às 21 horas, que é ali do lado do Ítalo, aqui na Cidade Sul, ali, sabe? Tem o dojo local de treinamento que é ali. Então, se quiser fazer uma aula experimental, por exemplo, para ver tudo isso que a gente tá falando agora, de meditação, do viver o aqui o agora, enfim, a parte do Reiki, que a gente chama, que é a etiqueta japonesa, né? Então, tudo isso faz parte do treinamento, né? E aí, quem quiser conhecer tudo isso, é só estar ali no dojo ou chamar lá no Instagram, que vai estar conversando com o nosso professor lá, com o Renshi Gustavo Peloy, né? Então, é bem simples, ou chamar a gente também no Instagram, que a gente tem as portas abertas aí, né? Para estar auxiliando, enfim. E é ótimo sempre ter novos alunos, novas pessoas percorrendo a montanha, né? Bom, antes de nós finalizarmos a live, eu quero te agradecer por ser essa pessoa tão iluminada
que nos mostra a importância de lutar com nossos monstros internos, ter disciplina e subir essa montanha, mas deixando ela levar a gente conectado no momento presente. Você é essa luz para nós, que nos trouxe tantas possibilidades de ver a vida de uma forma mais bela, mais bonita, mais presente. E você mostra com seu trabalho voluntário, com seu trabalho como reiki, o quanto que a gente pode servir e ser um verdadeiro samurai. Muito obrigado por isso, Roberto. E isso nos inspira muito a ser cada vez melhores. E a minha gratidão por isso. E antes de nós finalizarmos, eu quero te fazer mais duas perguntinhas que faz parte de nossas lives, que é: qual que é o seu propósito de vida? Qual que é o teu sentido da tua vida atualmente? E como que a gente faz para achar o nosso sentido, as pessoas se encontrarem, descobrir um objetivo e um propósito para a vida? São perguntas bem difíceis, viu, Fausto? Mas antes de responder elas, eu que sou imensamente grato pela oportunidade de poder estar falando de mim como pessoa, de poder estar falando da nossa arte marcial em si, dizendo que quando faz bem para nós, é natural que a gente fale, igual disse o Kiyoshi na semana passada, que quando faz bem para nós, é natural que a gente fale para as outras pessoas e que a gente queira realmente levar a informação para as outras pessoas, porque quer trazer mais gente para sentir o que a gente sente. Então, realmente, eu sou muito grato por isso, por essa oportunidade de estar aqui contigo hoje, de estar levando esse pequeno conhecimento que a gente vai adquirindo no dia a dia, né? E oxalá se as pessoas também entendessem dessa forma e viessem nesse caminho também. Claro que cada um vai seguir o seu caminho, no seu tempo, no seu ritmo, da sua forma, né? Mas aqui a gente é muito bacana falar do caminho que a gente está seguindo. Essas perguntas, Fausti, é bastante difícil para responder elas. Mas eu vejo que precisa acontecer, ter algum fato que vire a chave para a gente encontrar o caminho às vezes. Tem pessoa que já tem a consciência mais aberta, que ela já tem essa consciência que ela precisa buscar esse aperfeiçoamento, esse caminho dela. Eu não foi dessa forma, tá, Fausto? Eu teve que ter uma chavezinha que virou de uma hora para outra e eu tomar consciência, caramba, eu tive uma nova oportunidade, eu estou aqui, eu tenho que fazer diferente. Então, no meu caso, Fausto, foi essa chavezinha que teve que ser virada. No entanto, cada pessoa vai ter o seu formato de encontrar o sentido do propósito da vida de cada um. E o meu propósito eu vejo que é ajudar as pessoas. Eu estou aqui nesse mundo para servir realmente, para ser um samurai, para servir ao outro, para levar aquilo que eu tenho de bom, o que eu tenho de melhor no coração para levar para as pessoas. Eu acho que isso faz todo sentido e é esse a minha vida, eu tenho que levar dentro desses princípios. E Jesus falou que aquele que ser maior entre vós, seja aquele que seja o que mais serve. Então, esse é o caminho, servir. A segunda pergunta é: o que eu posso fazer, o que cada pessoa pode fazer nessa que está ouvindo a live, para ouvir depois? Práticas diárias, algo diário que você faz, o que você nos instrui a fazer todos os dias para ter uma vida com mais potencial, mais alegria, mais feliz. Deixa o celular de lado. Deixa o celular de lado. Esse é o principal. Esquece da Netflix. Deixa a TV de lado. Vai curtir o teu momento com a tua família. Vai sentar de frente com o teu filho, vai olhar no olho dele e ver e pedir, perguntar, conversar se está tudo bem, como que foi o dia dele, como que foi o trabalho da esposa, como que foi o dia dos pais. Esse eu acho que é o principal. É algo muito simples, mas que faz completa diferença, porque às vezes a gente convive dentro do mesmo ambiente, na mesma casa, mas não sabe o que a pessoa está passando. Por quê? Porque eu estou ligado no celular, eu estou ligado no meu trabalho, eu trago o trabalho para casa e às vezes o trabalho é lá no trabalho. Então é viver aquele momento, eu tenho que dar o meu máximo naquele momento que eu estou trabalhando, sem me preocupar com o que eu tenho em casa. Claro, é difícil, sim, é difícil, mas essa é uma busca diária para a gente evoluir também nisso. Então, é difícil. Eu sei que é difícil, eu faço, e essa dificuldade eu tenho em casa. Mas quando eu deixo o meu celular de lado, esqueço da TV, esqueço de tudo,
e estou vivendo aquele momento. Isso faz completa diferença no meu dia. Muito bom, muito obrigado. Último pedido agora, antes de nós finalizarmos, último pedido. Queria que você nos abençoasse. Tem pessoas hoje que vão ouvir essa live, que está ouvindo agora, que acordou com o coração às vezes triste, que acordou com o coração às vezes sem energia, sem perspectiva na vida, se sentindo, poxa, eu preciso ouvir algo bom hoje, preciso de uma bênção. Será que você pode dar essa bênção para nós hoje? Geralmente a gente não faz isso, né, Fausti? E esse realmente, de toda essa live, de tudo que a gente falou, de tudo que a gente viu até agora, minha mão está transpirando aqui, ó. Esse é o maior desafio. Maior desafio. Então, quero agradecer aqui ao universo por ter colocado a gente nesse caminho. E agradecendo ao universo que Deus leve o conhecimento, Deus leve o amor, Deus leve para quem estiver vendo essa live agora, que se sinta abençoado, que se sinta abençoado nesse momento, e que veja essa live e que se alguma coisa, se algum detalhe tocou o coração dessa pessoa, isso já fez total sentido. E que todos tenham um dia abençoado, uma semana abençoada e que tenham uma vida cheia de graça, cheia de luz. Muito obrigado. Então, um ótimo dia para todos, para você, Roberto. Se sinta-se abraçado e obrigado por nos servir. Obrigado por ser esse samurai que nos mostra a importância de servir. Forte abraço e uma ótima semana para todos nós. Gratidão, ótimo dia.